Olá! Na última aula, nós trabalhamos o conceito de espaços vetoriais e subespaços vetoriais. E vimos também a questão das combinações lineares, que são apresentadas dentro de espaços vetoriais, onde eu consigo, com alguns vetores de um espaço, gerar novos vetores, né? Escrever um vetor a partir de combinações lineares de outros vetores desse espaço vetorial, usando ali a multiplicação por escalares e a soma de vetores e múltiplos de vetores. Hoje a gente vai trabalhar o conceito de dependência linear, que tem tudo a ver com essa questão da combinação linear. O que a gente vai pensar aqui? A gente vai procurar, dentro de um espaço vetorial, um conjunto mínimo de vetores que sejam capazes de, por combinações lineares, gerar todos os vetores desse espaço. Como que eu vou determinar quem são esses vetores? Veja, esses vetores não são únicos, mas sim vários conjuntos que podem ser conjuntos geradores do espaço vetorial, mas o menor tamanho de conjunto é uma coisa única, é algo determinável. E aí a pergunta é: qual será o menor conjunto? Será que um ou mais vetores do conjunto original podem ser descartados e eu posso ir reduzindo esse meu conjunto até chegar num conjunto mínimo capaz de gerar o Rn? Lógico que se eu pegar o Rn inteiro, ele é um conjunto que se autogera. Mas quais vetores Rn eu posso descartar e quais eu devo manter então para poder gerar? Certo? E para responder esse tipo de questão é que a gente precisa entender o conceito de vetores linearmente independentes, a gente vai chamar de vetores LI, e vetores linearmente dependentes. A definição é muito simples. Se eu tenho um conjunto de vetores, V1, V2, Vn, todos eles pertencentes ao espaço vetorial V, esse conjunto é linearmente independente se, para gerar o vetor nulo, através de uma combinação entre eles, isso só acontece quando os coeficientes são todos nulos. Então, essa é a condição de independência linear. Para eu, usando todos esses vetores, né, do conjunto V1 até Vn, para eu gerar o vetor nulo, eu preciso ter coeficientes nulos. O contrário disso, né? Caso exista ao menos um coeficiente não nulo que satisfaça essa equação acima, então esse conjunto passa a ser linearmente dependente. Com isso aqui a gente já pode deduzir que um desses vetores nunca vai poder ser nulo. Imagina que eu tivesse um vetor V2 aqui, fosse o vetor nulo. Então eu poderia pôr um coeficiente qualquer aqui, 5. 5 vezes o nulo vai dar nulo, e os outros eu zerava tudo e eu ia chegar no vetor nulo. Então o nulo nunca vai fazer parte de um conjunto de vetores LIs. Outra coisa, vetores LIs, eles combinados não vão poder se anular. Eu não posso anular um deles a partir dos outros. É isso que vai transformar o conjunto em LI e não LD. E aí, uma coisa interessante é que no espaço vetorial Rn, toda vez que eu pegar um conjunto com k vetores, onde a quantidade de vetores for maior que a dimensão do espaço Rn, então esse conjunto é LD, ok? Vai ser linearmente dependente, ou seja, eu tenho um vetor sobrando ali. Eu tenho um vetor que pode ser construído através dos outros. Então, se eu estiver trabalhando no R3, no máximo 3 vetores para CLI. Se eu estiver trabalhando no R5, no máximo 5 vetores para CLI. E é interessante também entender que eu posso ter menos e ainda ser LD, caso eu tenha vetores ali que não satisfaçam essa definição ali, tá ok? Então eu posso construir o seguinte teorema. Um conjunto de vetores, V1, V2 até Vn, é LD se e somente se pelo menos um dos vetores é a combinação linear dos outros. Então lembra que eu falei que aconteceria quando um dos coeficientes não fosse zero? Ora, se tem um coeficiente que não é zero, vamos admitir aqui que o AI é um coeficiente diferente de zero. O que eu posso fazer? Eu posso tirar todos os outros elementos daqui
e isolar no segundo membro. Lógico, o que está somando vai acabar subtraindo. Ou eu posso tirar o próprio AI daqui, o AI VI, e jogar ele para o segundo membro. Ah, professor, vai mudar o sinal. Tudo bem, mas como é coeficiente algébrico, a questão de sinal é irrelevante aqui. Eu poderia dizer que é um AI linha, que já é ele com o sinal trocado, ok? E aí eu consigo dividir toda a minha equação por AI, porque AI não é zero. Então eu posso dividir todo mundo por AI. Quando eu faço isso, cada coeficiente dividido por AI, ou AI' que seja, né, que muda o sinal, vai gerar um novo coeficiente numérico. Um alfa1, alfa2, alfa3. E vê que aqui eu vou ter um espaço entre o vetor VI menos 1 e o vetor VI mais 1, que era onde estava o VI. Não vai ter vetor ali porque eu pus ele em evidência. Então eu vou chegar aqui, esse meu VI, ele é uma combinação dos outros n-1 vetores com coeficientes alfa i, alfa j, né? Alfa 1, alfa 2, alfa i menos 1, alfa i mais 1 até o alfa n. E aí eu consegui construir essa combinação linear. Logo, ele é dependente dos outros. Tá entendendo o conceito de dependência? Eu posso escrever ele em função dos outros. Esse é o conceito de dependência linear. Então, o que a gente vai fazer para provar se um conjunto é LI ou LD? A gente vai buscar provar que essa soma só vai dar zero, só vai dar o vetor nulo, quando todos os coeficientes forem zero. Beleza? A aula de hoje é para ficar bem firme, bem fixada essa ideia. Um conjunto de vetores é LI quando todos os coeficientes forem zero. Um conjunto de vetores é LD quando ao menos um dos coeficientes não for zero. Quando ele admitir uma solução onde pelo menos um dos coeficientes não seja zero. Professor, mas quantas soluções? Uma, duas, seis? Quantas quiser. Basta uma, já seria o suficiente para ser LD. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo de como isso vai funcionar. Verifique se os conjuntos de vetores abaixo são LI ou LD. Então aqui eu tenho um conjuntinho com dois vetores do R2. Esses dois vetores do R2, eles, a quantidade já é menor que a dimensão do espaço, né? Menor ou igual, não é maior, então eles podem ser LI. Mas para que eles sejam LI, esta combinação aqui, A1 vezes o primeiro vetor mais A2 vezes o segundo vetor, só vai ser nulo quando A1 e A2 forem zero. Será que isso é verdade? Bom, o que resulta dessa combinação? Se eu multiplicar por A1 o primeiro vetor, vai ficar 4A1 mais 0, e o segundo vetor vai ficar 2A2 menos 5A2. E somando eles, eu chego nisso daqui. 4A1 mais 2A2 e menos 5A2. E isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo, que é o 0, 0 no caso do R2. Mas para esses dois vetores serem iguais, a primeira coordenada tem que ser 0 e a segunda coordenada tem que ser 0. Ou seja, para eu provar que o conjunto de vetores é LI ou LD, eu caio num sistema de equações. Mais uma vez, um sistema de equações. Agora, aqui nesta parte do conteúdo, eu queria fazer um reforço bem interessante. Esse sistema sempre vai ser um sistema homogêneo. Sempre vai ter coeficientes, termos dependentes nulos. Por quê? Porque a igualdade que eu quero é justamente gerar o vetor nulo. Então isso é bom para a gente. Porque um sistema homogêneo nunca é impossível. Ele só pode ser SPD ou SPI. Certo? SPD tem uma única solução, que no caso é a solução trivial, 0, 0. Então, se ele for SPD, bingo, ele é linearmente independente. Se ele for SPI, quer dizer que ele admite alguma solução que não seja 0, 0. E aí ele passa a ser linearmente dependente. Então, num conjunto de vetores, para eu saber se é LI ou LD, eu vou resolver o sistema para descobrir se é SPD, LI, se for SPI, LD. Vê que muda as letras. Cuidado para não confundir, tá bom, gente? Muita atenção, muita atenção. E aí, como é um sistema homogêneo, como eu não vou ter a condição de ser impossível, não preciso fazer necessariamente o método de Gauss. Eu não preciso usar o escalonamento. Quando for um sistema quadrado,
eu posso usar a regra de Cramer. Porque eu não quero a solução dele especificamente. Eu quero é saber, é SPD ou é SPI. Cramer não me diz quando é SPI. Cramer me diz se é SPD ou se não é SPD. Mas como não pode ser impossível, se não for SPD, se não for possível determinado, vai ser possível indeterminado. Então basta calcular o determinante dos coeficientes. Certo? Então eu peguei aqui os coeficientes do sistema, 4, 2, 0 e menos 5. Determinante, 4 vezes menos 5 dá menos 20, 0 vezes 2 dá 0, menos 20 menos 0, determinante menos 20. Se o determinante der diferente de 0, der um número diferente de 0, no caso aqui menos 20, o sistema é possível determinado. E se o sistema é possível determinado, o conjunto de vetores é linearmente independente. Então eu consegui provar que os A's, né, o A1 e o A2, eles são coeficientes nulos nessa combinação, logo o meu conjunto é linearmente independente. Legal? A gente vai fazer vários exercícios sobre isso agora para reforçar isso. E você vai ver que a gente vai cair em sistemas de equação, que esses sistemas vão ser homogêneos e que na grande maioria das vezes eles vão ser sistemas quadrados. Então basta usar a ideia da regra de Cramer, do determinante, dos coeficientes, para saber se é SPD ou SPI. Beleza? Eu vou parar o vídeo aqui, mas antes de parar o vídeo, eu vou deixar aqui ó, a letra B. Nós vamos fazer no próximo vídeo, tá bom? Mas vai, antes de você assistir o próximo, tenta conferir aí. Faz a mesma coisa que a gente fez na letra A e vê se você chega em LI ou LD. Beleza? Já voltamos aí.